A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, é com muita alegria, com muita felicidade estar novamente com os irmãos, aqui nesse momento, refletindo na palavra do Senhor Jesus. Eu convido todos os irmãos, todos os ouvintes que possam estar compartilhando esse vídeo, que possam estar se inscrevendo no canal. Eu creio que Deus preparou, reservou esse momento para estarmos diante da presença do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia no dia a dia. Estamos felizes de estar com vocês aqui no nosso canal. Deus tem preparado grandes coisas para a sua vida no meio da tempestade, no meio de dias difíceis. Eu quero refletir com todos os ouvintes, com todos os irmãos, no livro de Marcos, no capítulo de número 4, no versículo de número 35, Jesus acalma a tempestade. Sabemos que dias difíceis têm acontecido na nossa vida, na nossa humanidade, no nosso século, mas Deus está no controle de toda a situação. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da tempestade que está se levantando sobre a sua vida. Então, não se desespere, não desanime e não faça nada além daquilo que Deus tem mandado você fazer. Seja obediente ao Senhor. Nesse dia, eu faço um convite para que eu e você se posicionarmos diante a tempestade do Senhor, para que nós podemos confiar verdadeiramente em Deus, naquele que está em nossos barcos, aquele que nós convidamos para dentro da nossa casa e convidamos para a nossa vida. Quando nós convidamos ao Senhor Jesus Cristo para estar na nossa vida, na nossa embarcação, nós devemos confiar no Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 35: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, e levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disse: Mestre, não importa que parecemos? E ele, despertando-os, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emadurece. O vento se aquietou e fazia-se grande bonança. Então lhe disse Jesus: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E ele, possuído de grande temor, dizia uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glórias ao Senhor Jesus. É uma passagem muito conhecida dos irmãos, é uma passagem que todos nós conhecemos e chama muito a minha atenção, e creio também que vai chamar a sua atenção também. O que me chama muito a atenção dessa passagem é a ordenância do Senhor. Pega esse barco e passarmos para o outro lado. Jesus em nenhum momento pergunta se tem possibilidade de chegar ao outro lado. É uma ordem de Jesus para que pegasse o barco e levasse para o outro lado. Se Jesus está dando uma ordem dizendo que vai para o outro lado, independente da circunstância, dependendo do momento que você se encontra nesse dia, dependente do que você está passando, de repente você está passando por uma necessidade, de repente você está passando por uma situação que os nossos olhos humanos de repente é impossível ultrapassar, de repente é impossível nós conseguirmos pagar aquela conta que vem se levantando sobre a nossa vida, de repente é impossível nós conquistarmos aquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. Mas eu quero chamar a sua atenção: você não está nessa live, nesse vídeo em vão. Deus está mandando te dizer, Deus está falando contigo: acalma teu coração, tenha fé no Senhor, porque se Deus te prometeu, com certeza você vai alcançar aquilo que Deus tem prometido na sua vida. Porque muitas das vezes nós pedimos ao Senhor
forças, e Deus não diretamente, ele não desce do céu para te dar, para me dar e para te dar força. Ele permite que situações difíceis se levantam para você criar força. Aleluia. Deus te ensina com as circunstâncias, Deus te ensina com a tempestade, Deus te ensina com obstáculos. Aleluia. Porque muitas das vezes nós pedimos Deus a sabedoria, muitas das vezes pedimos ao Senhor coisas que, quando se levanta situações, nós parecemos que Deus não ouviu a nossa oração. Pelo contrário, Deus está enviando situações difíceis para você crescer no conhecimento, para você crescer no entendimento e crescer na graça, para aquilo que Deus tem preparado na sua vida, você seja para ser alcançado. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas durante a tempestade, durante a situação difícil, Deus está fazendo com que a sua fé cresça, Deus está fazendo com que a sua intimidade com o Senhor cresça, porque a palavra de Deus vai dizer: passa para o outro lado. Aleluia. E imediatamente os discípulos obedeceram. O que me chama a atenção é que nós devemos estar em todo momento disposto a obedecer ao Senhor, independente da circunstância. Porque muitas das vezes, quando Deus te tira da zona de conforto, muitas das vezes, quando Deus nos tira do local onde nós estamos acostumados a estar, nós murmuramos ao Senhor: ou porque Deus me tirou daqui, ou porque eu levantar, ou porque a necessidade, ou porque dias difíceis. Aleluia. Deus está falando no meu coração, Deus está falando no meu entendimento, para que você alcance aquilo que você tem pedido ao Senhor. É necessário com que você cresça, é necessário com que as suas raízes cresçam, para você suportar aquilo que Deus tem preparado sobre a sua vida. Muitas das vezes nós pedimos a Deus prosperidade, mas não temos administração com o pouco que nós temos. Aradecantarábias. Ô Senhor da glória. Muitas das vezes pedimos a Deus coisas bem materiais. Aleluia. Que é fácil para Deus. É só Deus fazer assim que Deus pode te abençoar, pode abrir a porta na hora que Ele quer. Ele ainda não abriu porque você ainda não aprendeu com o que você tem. Quando você aprender com aquilo que Deus já te deu, com aquilo que Deus já te entregou, aleluia, você vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Aleluia. Porque Deus não quer te ver na miséria, Deus não te quer ver triste, Deus não quer te ver você derrotado, pensando em parar, pensando em desistir. Deus quer maturidade, Deus quer você forte, aleluia. Então é durante a tempestade, é momentos difíceis que vai fazer comigo e contigo crescer na graça, crescer no conhecimento, para nós alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Aleluia, porque a ordem é passarmos para o outro lado. E eu já profetizo na sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a necessidade que você está passando, mas você vai ultrapassar, você vai passar por ela, você vai alcançar coisas grandes, você vai passar por essa situação. Deus vai dar vitória na cura, Deus vai libertar, Deus vai sarar sua família, Deus vai cuidar do seu filho, Deus vai cuidar da sua filha. Oh Espírito de Deus, eu sinto a presença de Deus. Você vai alcançar aquilo que você tem pedido ao Senhor em oração, mas antes disso você vai ser provado, você vai ser provada. Essa situação que está acontecendo na sua casa, essa tempestade que está batendo no seu barco, é para você crescer, é para você buscar, é para você ter intimidade com o Senhor. Aleluia. Oh Senhor da glória. E quando eles estavam passando para o outro lado, no versículo 37 vai dizer que levantou um grande temporal e as ondas se arremessavam contra o barco. Aleluia. E aqui a palavra vai nos dizer que Jesus dormia naquele barco. Porque quando nós entendemos e confiamos em Deus, assim como Jesus sabia o propósito de Deus sobre a vida dele, Jesus sabia que aquela tempestade não era para a morte naquele momento. Jesus sabia até onde Deus iria, porque tinha promessas. Aleluia. É assim na nossa vida. Nós devemos confiar em Deus, porque Deus tem promessas sobre a minha e a sua
vida. Então, por isso, Jesus confiantemente no Senhor está dormindo tranquilamente, porque ele sabia que iria passar para o outro lado. Aleluia. É isso que Deus está mostrando para aqueles discípulos naquela navegação. É disso que Jesus está mostrando para aqueles homens que estão ali, que segundo a ele, com pouca fé, aleluia, segundo ele, aqueles homens não conhecia verdadeiramente quem era que estava dentro do barco, que era Jesus. Muitas das vezes confiamos no Senhor, íamos para a igreja, buscamos ao Senhor, mas não conhecemos verdadeiramente quem é Jesus, o que o Senhor pode fazer na minha e na sua vida. O que eu quero chamar a sua atenção é ter um relacionamento com Deus e conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. Porque quando eu e você reconhece os poderes e a grandeza de Deus sobre a minha, sobre a sua vida, nós acalmamos, descansamos no Senhor. Porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Eu quero chamar a tua atenção para que você tenha uma intimidade com o Senhor. E Jesus dormindo na polpa do barco, os discípulos foram até ele e acordaram: mestre, aleluia. Chamaram a atenção do mestre. Chamaram a atenção de Jesus. Jesus, você vai deixar nós parecermos aqui, aleluia. E Jesus repreendendo, aleluia, repreendendo o vento. Oh Deus querido e Deus Pai. Deus ali aquieta o mar. Em nome do Senhor. Aqui eu chamo a tua atenção que em qualquer momento Jesus pode acalmar a tempestade. Mas é preciso de intimidade. É preciso chamar a atenção do Senhor. Aleluia. É preciso que nós temos intimidade e chamar a atenção de Jesus para que Ele possa olhar para nós. Oh, Senhor da glória. Deus sabe da situação que você se encontra. Deus sabe das lágrimas que têm caído no seu rosto. Deus tem ouvido as suas orações. Mas o que Deus quer de mim e de você, posicionamento. Porque não adianta nós entendermos, reconhecermos o nosso pecado, aleluia, e não renunciá-lo a eles. Não adianta nós entendermos e vermos aonde nós estamos errando e continuando errando, continuar no mesmo erro. Aleluia, nós devemos renunciar. Aleluia, se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados e largar tudo, assim como Pedro fez, largou tudo e seguiu a Jesus. Aleluia, porque a prova que você está passando, o deserto não é eterno, o deserto é lugar para nós caminharmos, não é ficar parado. O que eu quero falar para ti, o que eu quero chamar a tua atenção, que diante da tempestade não podemos ficar parados, devemos nos movimentar, ter intimidade com o Senhor. O que me chama a atenção, os discípulos chamam Jesus, acorda Jesus. Isso eu trago para os nossos dias de hoje. É para a gente orar, conversar com Jesus na madrugada. E quando o sono vai embora, quando nós pensamos que é insônia, quando nós pensamos que é a dor que está ferindo, de repente é o momento de chamar a atenção de Jesus, é momento de, na intimidade, no profundo, é dizer, abrir o nosso coração e dizer para o Senhor: eu não aguento mais, eu quero renunciar, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero ver em Ti, eu não quero viver a minha vontade, mas sim a Sua. Mesmo que se levantar a tempestade, eu estarei contigo. Aleluia, renova a minha fé. Oh Senhor Jesus, me dá ânimo, força para suportar aprovações, porque em nenhum momento a Bíblia vai dizer que vai ser fácil a vida do crente. Em momento nenhum vai ser fácil. Aleluia. De repente Deus depositou em você um sonho, assim como José sonhou. José teve um sonho, mas antes de ter um sonho, depois de ter um sonho revelado, ele foi vendido, ele foi preso, foi humilhado, foi provado, mas perseverou no Senhor. Para você alcançar aquilo que ainda nem existia, José alcançou algo que nem existia. Deus pode fazer assim na sua vida, Deus pode criar algo para você ser, aleluia. Só basta você perseverar.
porque as promessas de Deus ainda estão de pé sobre a sua vida. Deus ainda cura, Deus faz milagre, Deus liberta, Deus sara, Deus tira a ferida. Aleluia! Deus ressuscita mortos como Lázaro. Lázaro já estava morto, já cheirava mal, sangue já não corria mais. Arande cantarabia, aranderande canterébias. Espírito de Deus está falando no meu coração. Os médicos já falaram para você que é impossível, mas confia no Senhor, que a última palavra vem do Senhor Jesus na sua vida. Aleluia! Jesus acalma o mar, Jesus acalma a tempestade. Convida Jesus para o seu barco. Convide Jesus para o barco. Aleluia! E eles vão dizer quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Deus tem o controle. Deus tem o controle da situação. Deus tem o controle da tempestade. Deus tem controle do gigante. Assim como Davi venceu Golias, esse gigante que está se levantando sobre a sua vida, aleluia, vai cair também. Confia somente no Senhor, porque nossos adversários podem vir com faca, com lança, mas a gente vem com a palavra, aleluia, com a palavra. Você vai vencer através da palavra. Você vai vencer pela perseverança, por confiar no Senhor, por crer que o Senhor pode mudar a sua vida. Aleluia. Convida Jesus para a sua vida. Confia no Senhor de toda a sua alma. Aleluia, Deus quer te tirar dessa situação, que nesse momento eu não sei aonde você se encontra, eu não sei de onde você está ouvindo essa mensagem. Eu convido você para fechar seus olhos, que eu quero orar pela sua vida, para que você possa entregar a sua vida verdadeiramente do Senhor. Se você está me ouvindo nesse momento e você ainda não aceitou Jesus, eu convido você para convidar Jesus para dentro da sua alma, para o seu coração, para que Deus possa fazer mudança na sua vida, para que Deus possa fazer transformação. Assim como Deus transformou a minha vida, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai dar vitória. Deus vai fazer esse cenário, aleluia, mudar sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida. Mas nós devemos entender que precisamos passar por tempestade, por etapas. Aleluia. Oh, Senhor da glória. Deus quer silenciar essa tempestade na sua vida, na sua alma, na sua mente. Basta você querer. Basta você verdadeiramente reconhecer que Deus pode fazer sobre a sua vida. Eu convido você para fechar seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua família. E se você ainda não aceitou Jesus, eu convido nesse momento que você tenha uma conversa com Jesus nesse momento. Uma conversa com Deus. Entrega tudo, larga tudo e segue Jesus. Jesus está te chamando. Jesus te ama. Deus continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle da situação. Amém? Oremos pela sua vida. Soberano Deus, eterno Pai. Pai querido e Pai amado, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Eu não sei, ó Pai, quem está nos assistindo, Deus. Mas nesse momento, Senhor, eu direciono, Pai, aleluia, essa oração pelos esses ouvintes, ó Pai, que está nos ouvindo. Que está, Pai, Senhor da glória, passando por uma situação difícil, a tempestade, Deus está batendo no seu barco, Senhor. De repente, nessa madrugada, ele orou, Senhor, pedindo, ó Pai, resposta, Senhor. Ó Deus querido, Deus Pai, pedindo oportunidade, Deus. De repente o Senhor da glória está pensando em tirar a sua vida, Deus. Ó Deus querido, Deus Pai, toma em suas mãos nesse momento.
Deus, faça uma mudança, faça a transformação, Senhor. Repreenda, Pai, todo o mal, toda a fúria do adversário nesse momento. Ó Deus querido, Deus Pai, enquanto nós estamos em oração, manda, Pai, os anjos, ó Pai, ao redor dessa casa, dessa família, Pai. Ó Deus querido, Deus Pai, de repente essa família só vive em briga, em discussão, Senhor da glória. Essa mãe de família não aguenta mais, Senhor. Senhor da glória, entra com providência nesse momento. Faz algo diferente, Senhor. Ó Senhor da glória, cessa essas brigas. Ó Senhor da glória, Pai querido e Pai amado, silencia todas as vozes que não seja a sua, Senhor. Ó Deus querido, dê forças, ó Pai, o que está caído, Senhor. Levanta, Senhor, os que estão caídos, cura, liberta. Vai de encontro ao Pai, ao leito do hospital. Ó Deus querido, Pai Deus amado, entra nessa prisão, Senhor. Enquanto a igreja ora, enquanto nós oramos, manda o Senhor dentro daquela cela, Senhor. Ó Deus querido e Deus Pai, tenha misericórdia. Ó Deus querido e Deus Pai, onde o mundo está dizendo mata, o Senhor venha salvar. Ó Senhor da glória, tanta violência no nosso mundo. Ó Deus querido, é pai matando filho, filho matando pai. Ó Deus querido e Deus Pai, entra com providência nesse momento. Toma todas as comunidades, área de risco, Senhor. Toma nossos governantes em suas mãos. Seja feita a sua vontade nesse dia, Senhor. Ó Deus querido e Deus Pai, entra com providência nesse momento. Desse jovem, dessa jovem, Senhor, que está nos assistindo. De repente não aceitou ainda Jesus, está longe do caminho. De repente estou orando para um levita. Ó Deus, que lá está longe dos seus caminhos. Ó Deus querido, Deus, ó Pai, que louvava hoje não louva mais. De repente estou falando com uma senhora do círculo de oração, que orava não ora mais. De repente estou falando com um pastor pregador que está longe dos seus caminhos, que não prega mais, oh, aleluia, faça algo sobrenatural sobre a vida dele hoje. Cai por terra toda maldição, toda obra do inimigo vai caindo por terra em nome do Senhor. Eu oro pelas essas vidas, por todos os inscritos desse canal. Ó Deus querido, e toda a família vai tomando em suas mãos nesse dia. Assim eu te oro, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Assim te oramos e te agradecemos, certo da vitória. Em nome do Senhor, nos dá a força necessária para suportar, Senhor, o processo. Deus, assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar falando contigo. Que Deus possa te abençoar grandiosamente naquilo que você tem pedido ao Senhor. Que Deus possa te sustentar, que você possa suportar e confiar no Senhor. Que a última palavra vem de Deus. Obrigado por estar conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever para que cada dia possa receber algo da parte do Senhor. E se você puder compartilhar esse vídeo, comentar, que eu estarei orando pela sua vida, pela sua família, em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.